Bom dia a todos e a todas. Hoje está um bom dia para se ouvir palestra, que não tem ninguém com vontade de ir para a praia. Até porque está gelado e o tempo está contribuindo para uma boa palestra. Pelo menos para uma boa concentração nos temas. Eu convidaria o nosso ilustre palestrante, Haroldo Lima, que vai expor a situação do país, a situação química. Nosso palestrante é o Dr. Haroldo Lima. Ele é engenheiro eletricista, formado pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Ele é mais velho formado que eu de vida, tá? Eu sou de 64, ele foi formado em 63. Foi diretor da Agência Nacional do Petróleo, ANP, por 8 anos. E seu diretor-geral foi quase da ANP por 7 anos. Autor do livro Petróleo no Brasil. Ele quase foi um nosso Monteiro Lobato, né, da atualidade. Porque conta a história que Monteiro Lobato, o petróleo é nosso, começou com o nosso grande escritor do Sítio Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato, que nós, quando era criança, tinha pulpa lá. Então, Monteiro Lobato, além de um excelente escritor, era um nacionalista e puxava essas coisas que a gente tem de melhor, que é o petróleo é nosso. Tá? Doutor Lima está com a palavra. Bom dia a todos vocês. Eu manifesto a minha satisfação mais uma vez em estar aqui neste recinto. E depois dessa apresentação, dessa auto-apresentação que eu acabei de escutar, eu verifico que estou falando para uma camada muito destacada no sindicalismo aqui do Paraná. Não só sindicalistas destacados, mas presidentes de muitos sindicatos, diretores de muitos sindicatos. Por conseguinte, eu respeito a todos, também quero colher do convívio com vocês muitos ensinamentos. Eu, sendo a primeira apresentação, eu me esforcei por fazer uma apreciação assim um pouco mais geral, mais de conjunto. E também, levando em conta que o Heron não estará presente, e levando em conta que o Ivanildo vai complementar, vai substituir, tem substituído o Heron, eu fiz uma rearrumação do que ia dizer ontem, em função dessas informações, para dar lugar para o Ivanildo se estender mais sobre alguns pontos que eu vou deixar em aberto. E aqui eu vou tratar de algumas questões que provavelmente o Heron o faria. A minha ideia é transmitir a todos vocês um sentido de qual é a situação que nós estamos vivendo na indústria do Brasil. Quais são os problemas que estão a nos desafiar e quais são as saídas que estão sendo previstas. E para isso era necessário, penso eu, fazer uma apreciação um pouco mais histórica também, para a gente ter uma ideia de qual é o rumo das coisas, para onde é que o movimento está caminhando, está indo para baixo, para cima, para que lado é que está. Penso que seria, assim, rapidamente, importante nós levarmos em conta que nós temos aqui no Brasil, pelas análises, pelo menos feitas por aí, por diversos setores intelectuais, e muito pelo partido do qual eu sou dirigente, o Partido Comunista do Brasil, nós temos a impressão que aqui no Brasil nós passamos até agora nós passamos três grandes fases, 3 ciclos importantes, e estamos vivendo um quarto. O primeiro foi aquele que coroou com a independência do Brasil. O Brasil era uma colônia, Portugal descobriu, muito índio, etc. Portugal veio colonizar, isso se desenvolveu por uns 200 anos, por aí, ou mais um pouco, até que houve a independência do Brasil. O Brasil se proclamou independente com aquele grito do Pedro I, muitas lutas lá pelo Nordeste, na Bahia, no Piauí, no Maranhão, etc. Terminou consolidando a ideia da independência. Quer dizer, o Brasil é um país independente. Esse é o primeiro ciclo. Como se percebe, um ciclo ainda muito embrionário. O que mais nós conseguimos ser foi independente. E o independente não era tão independente assim.
porque era uma independência formal e uma dependência visceral financeira grande da Inglaterra, que na época eram os Estados Unidos de hoje. A Inglaterra dominava. Não sei se vocês sabem do caso que o Pedro I, que era um imperador impetuoso, bonitão, namorador, etc., se revoltou com a avó do pai e tudo mais, independência ou morte, etc. Na hora que a poeira serenou e que o pessoal do setor financeiro foi conversar com ele, disse: olha, tudo muito bem, agora a Inglaterra, que é a grande potência da época, disse que para reconhecer o Brasil tem que saber quem é que vai pagar a dívida de Portugal com ela. Porque Portugal devia um rio de dinheiro à Inglaterra e a garantia que Portugal dava à Inglaterra era ter o Brasil. Agora o Brasil cai fora, quem é que paga essa garantia? Aí o Pedro I disse: sim, mas e qual é a ideia de vocês? A ideia é a gente pagar. Se a gente não pagar a dívida e não assumir essa dívida, a Inglaterra não vai nos reconhecer. E se a Inglaterra não reconhece, nós estamos perdidos. É a ideia deles. E o Pedro I chegou e disse: não, mas isso não está certo. Nós não vamos pagar a dívida, não. Olha, o Pedro I disse: nós vamos pagar essa dívida, isso é certo. Ao que então o setor mais arrojado lá da época disse: não, imperador, de forma alguma não podemos pagar isso. Vamos romper, a gente não paga a dívida e garante a independência. Aí Dom Pedro tirou daquelas tiradas dele assim, entusiastas: mas garantir com quem? Nós não temos nenhuma condição de garantir essa dívida, etc. E terminou se chegando à conclusão de que o Brasil ia assumir a dívida com a Inglaterra. Essa é a origem da dívida externa brasileira que até hoje nós estamos pagando. Começou por aí, vai rendendo juros, então novas dívidas, novos juros, novas dívidas. Daí para cá, nós passamos a vida inteira atrás dessa história, dessa dívida. Esse é o primeiro ciclo. O segundo ciclo foi o ciclo que terminou com a abolição da escravatura e a proclamação da República. Já um ciclo mais avançado, evidentemente. O próprio país vivia uma sociedade já mais complexa, uma população já bem maior. A ideia de direito começou a existir, os direitos da população escrava, que era escrava, precisava se libertar. O Brasil foi o último país do mundo a libertar a escravatura, que é um dado muito constrangedor para nós brasileiros, fomos os últimos, e não foi fácil, foi uma batalha brutal. Os negros tiveram que fugir dessas fazendas, não sei quantas vezes, formar os quilombos por aí por fora. E nessa briga teve muita gente que se envolveu nisso. Segundo dizem alguns, foi a mais demorada campanha política que houve no Brasil. Foi a luta pela libertação dos escravos. Demorou anos e era intensa. E com prisão, com morte, fuga, batalhas, etc, etc. Terminou assim a abolição da escravatura em 1988. Foi o imperador Pedro II estava viajando, a princesa Isabel que assinou o ato, e ela disse numa carta que está sendo revelada recentemente, que ela disse: isso é fundamental, é uma tristeza nós termos uma sociedade desse tipo, com escravatura. Nós vamos fazer isso, vamos ter que fazer isso, mas isso é muito pouco, dizia ela, isso é pouco. Nós precisamos encontrar um jeito de ter dinheiro para dar terra a esses escravos, senão eles vão sair do trabalho e jogar comida da rua. Fazer o quê? No meio da rua não tem nem comida, tem nada para fazer, nem trabalho, nem coisa alguma. Tem que dar terra a cada um deles para eles se virarem. E aí a gente cria tudo. E ela disse: por isso eu estou escrevendo a um banqueiro, para ele articular um jeito de arrumar dinheiro para fazer isso. E ela, no final da carta, diz: sei que ao encaminhar essa proposta e a fazer a libertação dos escravos, provavelmente o império vai cair. Batata. Caiu menos de um ano depois. Ele ficou aí 80 anos no império, não teve problema. Mas na hora que libertou os escravos, um ano depois, caiu e foi para fora de todo mundo. Esse é o segundo ciclo do Brasil, um ciclo, vamos dizer, ascendente. Repare que a gente sai de uma situação de colônia, ganha independência. Da independência,
acaba com a escravatura. Da escravatura, proclama a república. Esse é o segundo ciclo. Do segundo ciclo vem a chamada República Velha. A República Velha era uma república em que os costumes eram extremamente retrógrados. A eleição era a bico de pena. A eleição era aberta. Você votava, o trabalhador votava de junto do coronel. Vota aí. Aí ele que não votasse. O voto era uma chapa, era entregue ali. Você vai entrar para votar e recebe a chapa na hora. Pega essa chapa e bota ali dentro. Aí você pegava e botava ali dentro. Não tinha nem olhava. Conta uma piada que o cara recebia a chapa, botava e depois ele perguntar ao coronel: mas eu votei em quem? Você não ouviu falar que o voto é secreto? Sabe que você sabia que votou? E acabou a história. Essa era a República Velha. Os costumes eram desse tipo, daí para nós não tinha direitos nenhum, legislação trabalhadora nenhuma, direito para as mulheres votar, não existia nada disso. Vem então a Revolução de 30, que se deu basicamente a partir daqui do Rio Grande do Sul, e que vem daqui até o Rio de Janeiro. E a Revolução de 30 ela tem um significado muito importante na nossa história, porque na realidade o moderno Estado brasileiro surge com a Revolução de 30. Até então não existia propriamente um Estado moderno, era isso que eu acabei de falar, coisas absolutamente retrógradas, atrasadas. Com a Revolução de 30, organiza-se o Estado brasileiro, grandes estatais são criadas, a legislação do trabalho é feita, o Getúlio Vargas foi um estadista. Você vê, o homem nasce aqui no Rio Grande, nunca tinha ido ao Nordeste brasileiro. Eu sou nordestino. O Nordeste é mais ou menos Nordeste, Norte, é mais ou menos a metade, é mais da metade do Brasil, se botar o Norte. Pois bem, a primeira estatal energética que ele cria é a Companhia Hidroelétrica de São Francisco, no Nordeste, num lugar onde ele nunca tinha ido. Mas ele percebe que para redimir o Nordeste e para integrar o Nordeste no Brasil, ele teve a visão nacional de que é preciso construir coisas nacionais, coisas que integrem a nacionalidade brasileira. E por isso criou a Companhia Hidroelétrica de São Francisco, criou a Companhia Vale do Rio Doce, criou a Companhia Nacional de Álcalis, criou a Fábrica Nacional de Motores, e era aqueles que faziam o tal do PNM, não sei se se lembram deles, antigos, etc. Criou o Ministério do Trabalho, criou o Ministério da Educação, Ministério da Cultura, tudo isso é criação de Vargas. Tudo isso é o Estado brasileiro criando-se dos alicerces. Criou os alicerces do Estado Nacional. Introduziu o voto secreto, aí secreto mesmo, o voto secreto. Criou o voto da mulher. A mulher começou a votar a partir de Vargas, a partir de 1932, 34, sabe? Bom, esse então é o terceiro grande momento da nossa história. Um momento que permitiu a gente estar aqui onde estamos hoje. Criou mais à frente a Petrobras, criou a Eletrobras, com toda essa rede de hidroelétricas que tem por aí, Três Marias foi a primeira e muitas outras, tudo isso é criação de Vargas. Bom, de repente, no próprio processo de desenvolvimento desse Estado moderno, o Vargas entra em atrito com o capital estrangeiro, capital internacional. Vargas cria a Petrobras. Isso já foi um golpe vigoroso em cima das multinacionais do petróleo, que queria o petróleo brasileiro para elas. E Vargas diz, não, é Petrobras. Isso foi a coisa mais importante que aconteceu no setor de petróleo do Brasil em todos os tempos. Foi a criação da Petrobras e do monopólio estatal do petróleo. Sem a criação da Petrobras e sem a criação do monopólio estatal do petróleo, nós não tínhamos nada na área do petróleo. Não tinha chance para ninguém na área do petróleo aqui no Brasil. Só o Estado brasileiro poderia fazer isso. E aí nós construímos uma empresa grande, poderosa, que é essa empresa que está aí, Petrobras. A partir de determinado momento para cá, é que a Petrobras, suficientemente forte, pôde abrir mão do monopólio estatal do petróleo e continuar a se desenvolver mais ainda do que antes, como está fazendo agora.
Mas se não tivesse o monopólio nas fases iniciais, não tinha chance nenhuma de acabado. Hoje, monopólio estatal do petróleo, hoje, não tem lugar nenhum no mundo, nem em Cuba, nem na China, nem em lugar nenhum no mundo, tem essa história. Mas no passado, quem não teve isso, se arrebentou. Se arrebentou. E a Argentina, que teve e que criou aí as sementes petrolíferas fiscais, terminou privatizando e ficou fora do negócio de petróleo nos dias de hoje. Estou me referindo então ao que eu chamaria assim o terceiro ciclo, que foi esse. Foi importante na nossa história. E de repente surgiu um quarto ciclo, que é esse que nós estamos vivendo hoje. Esse quarto ciclo é o ciclo em que forças populares novas assumiram o governo do Brasil. Em tudo que eu falei até agora, não tinha nada de força popular assumindo o governo. Nada. O que tinha era a força mais avançada, menos avançada, Getúlio Vargas, estadista, cara de visão ampla. Tudo bem, tudo ótimo, mas povão estava fora, povão é bater no pau embaixo. A partir de 2002 para cá, surge uma quarta etapa na nossa história, quarto ciclo que nós chamamos. É quando assume a presidência da República o operário. Assume os governos estaduais e os ministérios uma opção de gente que até então era perseguida, era trabalhador. Assume a presidência da Agência Nacional de Petróleo um ex-preso político. Um cara que sai de dentro da cadeia vai assumir. Que história é essa? Um cara que assume ministérios de direitos humanos, um cara que era preso político. Assume o Ministério de Ciência e Tecnologia, perseguidos políticos. Em síntese, é toda a turma de baixo que começou, não é de toda a turma, mas muito espaço que era absolutamente fechado a esse setor mais popular, mais de esquerda, mais trabalhador. Esse pessoal começa então a ter acesso a esses setores. Esse é o quarto momento. E aí é uma mudança importante na nossa história. É que até então a ideia de desenvolvimento existia. Nós não somos criadores da ideia de desenvolvimento. Quem criou essa ideia de desenvolvimento foi Getúlio Vargas. Criou uma coisa chamada BNDES, que é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Isso é criação de Getúlio. Ele chamou para esse um grande economista, Romulo Almeida, para organizar esse banco. Um banco para fomentar o desenvolvimento do Brasil. Criou uma coisa chamada Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDEN. Criou uma coisa chamada Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã. E por aí fora vai. Em síntese, a ideia de desenvolvimento já existia com Getúlio. Qual é a novidade que acontece nesse ciclo recente? É que introduziu-se com Lula uma componente de desenvolvimento que até então nós desconhecíamos. Que é desenvolvimento com três características. É desenvolvimento com integração social, inclusão social, desenvolvimento com diminuição das desigualdades regionais e desenvolvimento com integração da América do Sul. Esses três aspectos no plano de desenvolvimento do Brasil nunca tivemos, não. Nós nunca tivemos. Por isso que nós dizemos que nós estamos vivendo um quarto ciclo. Esse quarto ciclo, como vocês percebem, aparece com essa fisionomia nova. De repente, o desenvolvimento é vinculado à ideia de tirar gente da faixa de pobreza, de diminuir as desigualdades entre as regiões ricas e pobres e integrar um pouco aqui a América do Sul. A integração da América do Sul é outro componente muito importante. Nós sempre fomos criados um pouco olhando a Europa e a América do Norte. Nós, que eu falo assim, o Brasil, dizia-se que o Brasil tinha as costas voltadas para os seus vizinhos e olhava só a Europa. Agora não, nós começamos a visitar a Argentina, toda hora vai o presidente da Argentina, volta da Argentina, vai ao Uruguai, vai ao Paraguai, vai ao Chile, vai por aí. A gente começou a se mexer como um subcontinente próprio. Bom, eu acho que é nesse momento que nós estamos vivendo. Aqui o Brasil vive essa quarta fase. E essa quarta fase se aproveitou muito da situação internacional. Essa quarta fase que eu falo que começa com o governo Lula.
É o primeiro governo, o segundo governo, e estamos agora nessa primeira parte do governo da Dilma. Esse quarto ciclo que vivemos na nossa história tem se beneficiado muito da situação internacional que vivemos aí até mais ou menos 2007, 2008. Depois eu vou falar um pouco das novidades que apareceram de 2007, 2008 para cá. Mas até 2007, 2008, Lula assumiu o governo em 2003, nesse período aí, acontece algumas coisas muito favoráveis a nós. Algumas pessoas criticam o Lula, dizem, mas isso foi sorte de Lula. Nós sabemos, todo torcedor de futebol sabe que um bom goleiro é o goleiro que pega bem, tem sorte. O goleiro que pega bem, mas num azar desgraçado, a bola entra, esse não está com nada. O bom é o goleiro que está na hora certa, no lugar certo, pegou a bola com sorte, é isso mesmo, por isso que ele é bom. Por isso que ele é bom. Então, Lula deu uma sorte danada, e por isso que ele é bom. Acontece com o governo Lula que os preços e a demanda das commodities internacionais cresceram bastante. O Brasil era grande produtor de commodities, em particular do minério de ferro, depois do petróleo e depois de alimentos. Isso tudo tinha um preço pequeno internacionalmente. O preço foi crescendo, as dificuldades foram crescendo. Algumas nações novas começaram a se desenvolver. A China começa a assumir um papel que não existia até então. De repente, a China, que vem se desenvolvendo há 30 anos de forma consecutiva, mais ou menos 10% ao ano, todos os anos, passa a ter um consumo de minério de ferro extraordinário para poder alimentar o seu próprio desenvolvimento. Passa a ter um consumo de alimento extraordinário para poder alimentar a sua população gigantesca. Quem é que fornecia o minério de ferro? Quem é que tinha condições de fornecer o alimento? O Brasil. E o Brasil aí começa a fornecer. E começa a disputar o mercado internacional e os preços começam a crescer. A China começa a ficar poderosa. De 10 anos, economia do mundo passa a ser a 15ª, depois a 8ª, igual hoje a 2ª. E dentro de mais alguns anos será a primeira economia do mundo. Tudo isso também, para ela crescer tanto, ela tinha que importar muitos insumos, muitas coisas que ela não tinha lá dentro dela. Isso terminou beneficiando o Brasil. E nós somos nessa esteira. A nossa exportação foi crescendo bastante. A nossa importação também cresceu. Porque não interessa só exportar. Interessa exportar, receber dinheiro e importar coisas novas. Importar as máquinas. Importar tecnologia avançada para poder fazer com que o desenvolvimento aqui dentro também cresça, também se desenvolva, etc. Nesse período, nós aproveitamos algumas circunstâncias internacionais assim, que nos favoreceram. Os chineses têm uma maneira de dizer, a crise é, por um lado, crise, por outro lado, oportunidade. É na crise que a gente cresce, que a crise é oportunidade. Quer dizer, é claro que alguns se arrebentam, mas alguns aproveitam aquela crise para se desenvolver. Nós aproveitamos algumas crises, alguns fatos internacionais. Não sei se vocês estão lembrando da chamada gripe aviária, que teve no negócio da carne. Na Inglaterra teve a chamada doença da vaca louca. E tiveram que matar a vaca doidada. Porque a vaca estava dando uma doença chamada vaca louca. Mataram vaca em quantidade. E depois tiveram que comprar as vacas de volta. Quem tinha para vender? O Brasil. Nós estamos aí para isso mesmo. E vendeu a nossa vaca, então valorizou. Então, nossa vaca é boa, essa coisa toda. Produto de leite, a carne, etc. A tal da crise aviária também aconteceu. E o Brasil foi crescendo, como vocês sabem, foi fazendo pesquisas no campo de combustíveis alternativos. Nós em combustíveis alternativos, nós somos extraordinários. Esse negócio do etanol no Brasil é uma coisa... Carro que se alimenta de etanol e de gasolina, no mundo só tem um lugar no Brasil. Você chega com o seu carro, no Brasil, o carro flex, você bota em qualquer posto de gasolina desse e você escolhe, pode ir metade de gasolina e metade de álcool. Ou então só bote álcool, ou então só bote gasolina, bota um pouquinho só disso, daquilo.
não tem essa chance de você escolher que combustível em função da sua conveniência econômica, o que está mais barato, o que está mais caro, etc. Isso só o brasileiro tem. Isso é vantagem para nós. Na realidade, nós como brasileiros, temos muitas virtudes, em particular essa da criatividade, do otimismo, da facilidade com que vai descobrindo os caminhos, as veredas novas que vão apontando para o futuro. Aparecem algumas multinacionais brasileiras de importância, jogando um papel enorme. A primeira delas, a Petrobras. Gente, a Petrobras, como eu falei ainda há pouco, tinha um monopólio estatal do petróleo, e a Petrobras, como tinha um monopólio estatal do petróleo, como ninguém podia entrar aqui no Brasil, porque era monopólio, então a Petrobras também não ia em outros países do mundo, não ia em outros países. E de repente, aí, pelo final do século passado, né, quebrou-se o monopólio estatal do petróleo. Isso, nós, nacionalistas na época, ficamos preocupados. E, rapaz, quebrou o monopólio estatal do petróleo para arrebentar a Petrobras. Mas a Petrobras já não era uma criancinha, já era taluda. Aí disse, quebrou? Então na rua eu. E a Petrobras está em 28 países do mundo. Ela foi para ir para fora. A Petrobras tem refinaria nos Estados Unidos. Ora, são brasileiros, né? Somos nós. Que longe de ser um enfraquecimento da Petrobras, foi um fator de fortalecimento enorme. As multinacionais vão crescendo. Cresceu a Petrobras, cresceu a Companhia Vale do Rio Doce, cresceu a Semin, que é uma estatal mineira, a Embraer, etc. E finalmente, o Lula também estabeleceu uma meta muito interessante, que é de criar mercados novos no eixo sul-sul. Vocês sabem que o mundo é dividido entre norte e sul. No norte, onde está a turma rica, são os Estados Unidos, a Europa Central, a turma rica, tudo lá. Atravessa o Equador, desce para cá, e a turma do sul. A turma do sul está Brasil, Argentina, essa turminha aqui, América do Sul, e por lá de lá está a África, está assim, e ali está a China, as pontas de cá. Nós sempre fomos interessados em fazer um comércio do sul-norte. Nós vendemos o rico e o rico comprava a gente. Era essa a nossa previsão, sempre foi assim. De repente o Lula diz, agora vamos fazer no eixo sul-sul. Botar para o lado. E já começamos a abrir mercados aí na Europa, na África, e fomos para a Ásia, e fomos para a Índia, e estão na África do Sul. E estão nessa história aí, com isso a gente criou alternativas novas, que foram muito importantes para nós todos. Nessa situação nova, nós criou-se no mundo uma entidade nova, que é a chamada BRIC, que hoje se transformou em BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses tais 5 países eram todos países subdesenvolvidos, países pequenos do ponto de vista econômico, há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás, esses 5 países não jogaram no papel, ninguém dava importância para eles. Hoje são países de proa, todo mundo respeita, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então aí, somos a locomotiva do mundo, como se diz por aí. Está assim a situação, o Brasil está aproveitando desse quadro. E finalmente, digo eu, aproveitamos de um fato ocasional de enorme significado para nós, a descoberta do pré-sal. Também aconteceu agora do goleiro, deu sorte doida. De repente, a bola veio com tudo, o vento bateu assim, ela bateu na trave e não entrou. Pronto, acabou. Descobrimos o pré-sal. O pré-sal, nós vamos falar, se tiver a oportunidade, estou pensando na segunda fase da conversa, eu falar um pouco mais sobre o pré-sal. Contar um pouco a história do pré-sal a vocês, mas se eu meter aqui agora a história do pré-sal, ele vai tumultuar toda a exposição. O fato é que descobriu-se o pré-sal, isso crescemos muito, etc. E o resultado hoje, dessa fase que nós estamos vivendo, é que o Brasil passou a ser, repare bem, síntese de todo esse processo. O Brasil, que era a 12ª economia do mundo, passou a ser a 8ª economia do mundo. Na frente do Brasil só tem Estados Unidos, que é a primeira, China, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Brasil. Então, nós passamos a ser a 8ª economia do mundo. Outra coisa, o crescimento do Brasil
nessa fase de Lula para cá, salvo uma derrapada que aconteceu em 2009, em geral passou a ser de 4 a 5. No último ano de Lula foi de 7,5%. O que não é uma coisa extraordinária, mas comparado com os índices que está tendo de 1,5, 2, 1 para baixo, 2 para baixo, aí vai passar para ser 7 para cima. Já é uma coisa extraordinária. Recuperamos a ideia de desenvolvimento. A inflação caiu de 12,5 para 5,6 no período de Lula. Quer dizer, no período de Lula não. Do período de Lula até agora, saiu de 12 e foi para 5, a inflação. O poder de compra do salário mínimo, no ano 2002, era R$200. Em 2010, passou a ser 500, depois aumentou já. Mas nesse período, o poder de compra aumentou 166% o poder de compra do salário mínimo. É o que eu falei no início, é um tipo de desenvolvimento voltado para a inclusão social, voltado para elevar as camadas mais pobres da população. E está conseguindo. As exportações do Brasil, em 2003, quando o Lula assumiu, era de 73 bilhões de dólares. Reparem bem, quando o Lula assumiu, a exportação brasileira era 73 bilhões de dólares. Em 2010, passou a ser 163 bilhões de dólares. Quase 100 bilhões de dólares a mais. A importação, em 2003, nós importávamos 48 bilhões de dólares. Passamos a importar 148 bilhões de dólares. Esse é um crescimento razoavelmente grande, significativo. As nossas reservas, que temos em dinheiro em caixa, nós tínhamos 37 bilhões de dólares em reservas, quando o Lula assumiu. 37. Passamos hoje a ter 286. Isso em 2010. Hoje, nós estamos com 380 bilhões de dólares. Repetindo, nós tínhamos 37 bilhões de dólares em reserva, quando o Lula assumiu. Hoje nós temos 380. É uma mudança significativa. O desemprego, quando o Lula assumiu, era da ordem de 12%. Hoje está na ordem de 6,7%. Finalmente, a população que a Fundação Getúlio Vargas considera que foi retirada da faixa de pobreza é de 40 milhões de brasileiros, que nesse período foram retirados da faixa de pobreza. Para a gente ter uma ideia do que é 40 milhões de brasileiros, é bom levar em conta que a Argentina toda tem 41 milhões de argentinos. Significa que nesse período que estamos analisando, nós conseguimos tirar da faixa de pobreza uma Argentina. Uma grande vitória para esse nosso ciclo. Entretanto, as coisas estavam indo dessa forma, como eu estou aqui colocando, quando acontece uma tempestade. Vamos ver a tempestade é essa, que é a chamada crise internacional. Como disse Lula, quando a crise surgiu, chegou por aqui, Lula disse, essa não é a crise nossa, essa é a crise dos ricos. E é verdade. Foram eles que criaram essa crise, os Estados Unidos que criaram essa crise, a União Europeia que criaram a crise, e que nós vamos ter que pagar um pouquinho o pato também, mas a culpa foi deles. No início, o próprio Lula, com otimismo, chegou e disse, essa crise foi criada por eles, a crise dos ricos, e aqui chega aqui como uma marolinha. Não sei se vocês estão lembrados dessa expressão dele. Isso aqui é uma marolinha. Naquela época foi uma marolinha. Só que o diabo da crise não passou lá. E é como se tivesse um sistema internacional em que gangrenou numa parte. Gangrenou numa parte e não foi curada, e a gangrena está crescendo e vai repercutindo no restante. Como isso tem uma importância assim grande, eu vou reproduzir para vocês sumariamente como foi que essa crise surgiu lá nos Estados Unidos. A tal da crise internacional de hoje. Ela começa em 2001, mas começa meio incubada. Ninguém sabia direito não. Ela vai aparecer como crise em 2008. Mas 2008 aparece já é uma doença grave. Qual é a origem dessa doença grave? Começou em 2001. Em 2001,
Lá nos Estados Unidos você tem o chamado índice Nasdaq. Esse índice Nasdaq é um índice que mede a variação dos preços das ações de empresas de informática e de telecomunicações. Essa coisa de telecomunicações e informática nos Estados Unidos é medido pelo tal do índice Nasdaq. O índice Nasdaq está crescendo assustadoramente. O significado é o seguinte: é gente investindo em informática, em telecomunicação, comprando ações dos bancos, etc. Tá um negócio. Dizia-se o seguinte: é um verdadeiro atropelo de crescimento desse índice Nasdaq. Um sucesso absurdo. Alguns diziam: isso é uma bolha, ou seja, uma coisa falsa. E diz: a bolha da internet, ou seja, uma coisa falsa. Isso vai explodir uma hora dessa. E fala. Quando chegou em 2000, a bolha explodiu. E aí o índice das Nasdaq, que ficava lá em cima o tempo todo, caiu vertiginosamente. Um prejuízo brutal, ninguém sabia mais o que acontecia. E o governo americano resolveu interferir. Chega, interfere e orienta todo mundo que estava em dificuldade para investir para o setor imobiliário. Invistam o dedo, você não sabe antes, invistam no setor imobiliário. O setor que vai financiar a construção de casas para o povo em geral. Quem quiser ter uma casa construída, um apartamento, que vale financiado, é só procurar. O governo americano chegou a indicar 2 empresas. Procure uma dessas 2 empresas, ela financia você, o governo americano garante esse financiamento e tudo está bem. Olha só, o governo americano indica 2 empresas e diz para o povo: procurem as 2 para arrumar um financiamento folgado para vocês, comprem suas casas e agora o governo garante. Todo mundo foi em cima dessas 2 empresas. E a empresa começou a financiar o que eles chamavam lá de. O que eles chamavam de. Como é que é? Ninja. Ninja é um acrônimo que significa sem renda, sem emprego e sem patrimônio. O cara não tem nem renda, nem emprego, nem patrimônio, procura aquela empresa e vai comprar uma casa e garante o financiamento pela casa. Ele vai comprar. Me financia uma casa e eu vou para a casa. Tá? Aí financia uma casa, uma multidão, milhões de pessoas e grandes empresas começaram a se aproveitar disso. Uma empresa, aquele ali, um cara quebrado, vai lá, arrumava a casinha dele. Aquele outro quebrado arrumava o apartamento dele. E aquele ali que não é quebrado, vai arrumava 10 edifícios e apartamentos para ele vender para os demais. Ele vendia para os demais. E aí o chamado negócio imobiliário americano cresceu assustadoramente. É aí que se cria a chamada hipotecas dos subprimes. Não sei se já ouviu falar dessa história dos subprimes. As chamadas hipotecas dos subprimes é uma porção de hipotecas, títulos, sem valor. Não tinha valor, porque era financiada em última instância por ninjas. Para quem não tinha patrimônio, quem não tinha renda, quem não tinha nada, ou quem queria especular com a pobreza. Bom, o certo é que as coisas vão caminhando dessa forma. O governo americano dizendo que garantia aquelas empresas, até a hora em que houve um controle da inflação. Quando houve o controle da inflação, as hipotecas do tal do subprime caiu assustadoramente. Quando foi conferir, ninguém garantia nada, o prejuízo era total, ninguém tinha nada. Você ia vender sua casa que você comprou para pagar a coisa, o preço não valia, não tinha nenhum preço para comprar a dívida que você já tinha, e deu uma crise generalizada. É essa crise que levou a se chamar crise internacional. A origem da crise internacional é aquela crise do Nasdaq. E deu nisso. Isso aí é que deu um revertério enorme. E o momento assim que isso veio à tona foi quando um dos grandes bancos do mundo, que é justamente o Lehman Brothers, americano, criado há mais de 150 anos, que ele foi criado, e que era um dos grandes bancos do mundo, quebrou. Aí foi um escândalo no mundo inteiro. Quebrou o Lehman Brothers. Quebrou nos Estados Unidos e quebrou o resto do mundo, não tinha ele, né? Em poucos dias, a falência do Lehman Brothers levou a que a maior seguradora do mundo, que é uma seguradora americana chamada American International Group, quebrasse também.
Então quebrou. O governo americano, em seguida, injetou 85 bilhões de dólares para salvar essa empresa americana, mas de dinheiro público. O público americano ficou revoltado. É dinheiro do povo para salvar uma empresa privada. Por que isso? Para evitar o colapso, o governo americano pega essas duas empresas e estatiza essas duas empresas. Diga-se de passagem, essas duas empresas antigamente eram empresas estatais. Eles privatizaram as empresas, deram esse privilégio às empresas, podem comprar que o governo garante, as empresas faliram, eles aí tornaram a estatizar as empresas. Um pouco parecido com aqui no Brasil, o que se quer fazer. E quando chegou em outubro de 2008, gente, a crise chegou em Europa. Atingiu os bancos da Islândia, Inglaterra, Suíça, França, Alemanha, Áustria, Países Baixos, Itália. Ou seja, pegou o mundo desenvolvido todo, o mundo rico todo foi atingido com base nessa crise. O PIB, Produto Interno Bruto da Europa, passou a ser o menor de todos os períodos na zona do euro. A crise se alastrou e começou a atingir países inteiros, não só os bancos, mas o país inteiro, a economia do país inteiro. Em particular, vocês viram aí durante muito tempo nas televisões as coberturas da crise na Grécia, em Portugal, na Irlanda, na Itália e na Europa. As crises aí foram brutais. Não sei se vocês estão lembrados daquelas passeatas que se fazia na Grécia, o povo ganhando as ruas, tudo. Por que razão? Porque a partir dessa situação, as elites, os capitalistas, os governos, representantes desses setores, começaram a dar saída. Nessa situação, a saída é uma política de austeridade. Essa chamada política de austeridade é o seguinte: corta teu direito, corta teu salário, corta os custos, corta os investimentos. Não tem mais nada disso. É a chamada austeridade. É para sobrar dinheiro para pagar esses prejuízos todos. Mas espera aí, não foram os pobres que criaram esse problema? São eles agora que vão ter que pagar o problema criado? Né? Daí, as massas ganharam as ruas. Não sei se vocês estão lembrados das passeatas que se fazia na Grécia contra a austeridade. O que é a contra a austeridade? Contra o corte dos nossos direitos. Direito a férias, direito a 13º salário, ou coisas que valem. Exatamente. Tudo isso que eles faziam por lá, eles eram no sentido de garantir que os custos da saída da crise não fossem pagos apenas pelo setor mais trabalhador. Isso foi feito em todos esses países. E resultado é que duas concepções começaram a aparecer com muita força nesse período. Uma é a concepção assim das elites, dos setores dominantes capitalistas, que achavam que a saída é a austeridade. A austeridade que é diminuir os direitos e diminuir as regalias do povo trabalhador. Essa que é a saída. Essa saída é capitaneada principalmente pela Alemanha. A Alemanha, que era o país mais rico de todos esses, que foi a menos atingida por tudo isso, por enquanto, ela começou a dizer: bom, nós temos que salvar isso tudo, mas para salvar é preciso cortar. Cortar na carne, como eles dizem. Mas cortar na carne dos outros. Cortar na carne dos de baixo. Não é cortar na carne dos de cima. Essa é a primeira saída, é a primeira concepção que surgiu. A segunda concepção é a concepção da turma de baixo. De forma alguma, nós não queremos abrir mão dos nossos direitos conquistados durante décadas para poder agora salvar esse negócio. Nós temos que cortar os lucros das empresas, aumentar os investimentos, congelar as dívidas, congelar um pouco as dívidas, sair um pouco por aí, encontrar formas novas de sair. Todos percebendo que, evidentemente, que uma crise era muito grande, e como vem desde 2008 até 2012, como vocês viram, ela começa em 2001, 2008 ela toma um ponto avançado, com a quebra do Lehman Brothers,
e depois vem até 2012, a saída também não é simples, e vai contaminando as economias do mundo inteiro. Vamos ver agora como é que isso chega aqui um pouco pelo Brasil. Quando a gente vem contaminando as economias do mundo inteiro, é preciso levar em conta que o efeito primeiro aqui no Brasil foi de baixar as cotações das bolsas de valores. As cotações da bolsa caem, o dólar sobe, já é um alerta de que a situação era o período da marolinha. Era um alerta, assim, a coisa começou a piorar por aí por fora. Como nós estávamos com muitas empresas, como eu falei, multinacionais, vendendo muita coisa lá fora, os de lá de fora começaram a ter dificuldade de comprar as nossas coisas. Até a China, que não foi atingida por essa coisa, começou de qualquer maneira a sentir dificuldade, porque a China comprava muita coisa do Brasil, porque precisava se desenvolver. E comprava porque tinha dinheiro. E tinha dinheiro porque vendia muita coisa para os Estados Unidos, muita coisa para a União Europeia, que não tinha mais dinheiro para comprar as coisas da China. Então, o resultado é um jogo de xadrez em que você botou uma pedra aqui, isso vai repercutir na acolá, e de repente a China começou a ter dificuldades e diminuir as compras dela e repercutir no Brasil. Mas nós também com as nossas vendas com dificuldades. A China ficou em 10, 30 anos. Agora, tem ano que ela chegou a 14% de crescimento. Caiu para 9% em 2009 e agora está chegando a 8,1%. O que para a China significa uma queda. Era 10, já caiu para 8%. Segundo dizem, vai chegar a 7%. Ou seja, a China diminuindo o crescimento vai repercutir na potencialidade que ela tem de comprar coisa dos outros em grande quantidade, como ela comprava do Brasil. Grandes empresas brasileiras, exportadoras, começou a faltar crédito no mercado mundial para concretizar seus negócios. E, com isso, começou também a ter problemas de recessão aqui no Brasil. Algumas empresas que eram dependentes da venda dessas mercadorias internacionais começaram não só a diminuir sua produção, mas a ter problemas na produção, no sentido de que começaram a pensar em fechar a produção. Outras empresas começaram a se mudar do Brasil. Grandes empresas siderúrgicas do Brasil desligaram fornos. Empresas menores, que são fornecedoras dessas grandes, começaram a não ter para quem fornecer. E a situação começou a se complicar um pouco para nós. A tal marolinha de que Lula falava foi um ventozinho que começou a crescer. Está virando uma ventania maior. Surgindo então uma situação hoje, de algum tempo para cá, nova, que precisávamos, no nível de responsabilidade, de direção sindical, como nós estamos falando aqui, começarmos a pensar e a perceber que é o problema que nós temos chamado da desindustrialização do nosso país. Isso surge. Claro que eu não quero dizer que a desindustrialização surge exclusivamente por conta dessas crises internacionais. Não é isso não. Não é só isso, mas isso ajuda bastante. Tem essa crise internacional, porque se não tivesse a crise, mesmo com os problemas que nós temos aqui entre nós, mas tem um mercado forte lá dentro, comprando, a coisa vai em frente. O mercado já não é tão forte, já não está comprando, os preços já caíram, aí aceitou os nossos problemas, né? Com esses problemas daqui, não vai dar muito certo. Para você ter uma ideia do que é que nós estamos vivendo nesse instante, levemos em conta os seguintes dados. Em 2011, repare bem, 2011 foi ontem, todos os vizinhos do Brasil cresceram mais do que nós. Um dado impressionante. Nós crescemos 2,7%. Eu falei que com Lula nós chegamos a crescer 7% no último ano do governo Lula, passando agora para 2,7%. A Argentina cresceu no mesmo ano 8,8%, quase 3 vezes mais do que o Brasil.
Peru, Chile, Colômbia e Uruguai, cada um deles cresceu 2 vezes mais que o Brasil. Em toda a América Latina, só 2 países cresceram menos do que o Brasil: a Guatemala e El Salvador. 2 países pequenos. A região como um todo cresceu, em média, 4,3%. E o Brasil, 2,7%. É uma situação complicada nossa. As razões são várias. O que é que aconteceu com o Brasil? Nós estávamos indo razoavelmente bem, como eu contei aqui, de repente perdemos o bonde. Não é isso mesmo, né? Chama a atenção o que está acontecendo com a indústria brasileira. Tem diversos problemas, mas um deles que merece realce é a questão da indústria. Levemos em conta que a indústria no Brasil, ela respondia por 26% do produto interno bruto. A indústria contribuía para o produto interno bruto com 26%. Em 2010, passou para 16%. E 26% pulou para 16%. E em 2011 pulou para 14%. Ou seja, está caindo a participação da indústria no produto interno bruto brasileiro. 16%, 14% como está agora em 2011, é mais ou menos quanto a indústria contribuía na época de JK. Quer dizer, nós voltamos muito. É um problema que nós precisamos tomar consciência. A causa, por que isso? A causa desse enfraquecimento tem sido muito discutido. Não é fácil e nós não devemos ter a pretensão assim, de um dizer a causa é a seguinte, é lavar a causa. O remédio é o seguinte, é lavar o remédio. Parece que então, se der a coisa para nós, a gente resolve tudo. Não é assim porque os outros também não são burros e não se está conseguindo resolver o problema. Os problemas são complexos. Agora, nós temos as nossas opiniões, né? 2 fatores são os mais falados. Primeiro, eles dizem, primeira razão, é elevada a carga tributária. O Brasil tem muitos impostos e por isso faz com que a indústria fique pouco competitiva. A opinião assim, que eu tenho é que é em parte verdade, mas não é toda a verdade. Eu digo em parte por quê? Porque nós temos uma carga tributária elevada. Mas tem gente que tem carga tributária mais elevada do que nós e não está com esse problema. Então não é bem por aí. Está percebendo? Agora, claro que se puder diminuir a carga tributária, ajuda bastante, é bom, é importante. Alto custo, segundo diz, alto custo de insumos, particularmente de energia. Também é verdade. Em certa maneira é verdade. A energia no Brasil, em geral, está... Mas também não é uma verdade que deve ser absolutizada, porque nós temos uma energia também muito diversificada aqui no Brasil. Nós temos energia elétrica, essa energia aqui toda vem de hidrelétrica, que é uma das energias mais baratas do mundo. Tem também o nosso parque Fabril, a Petrobras. A Petrobras está comprando lá fora petróleo mais caro do que está vendendo a gasolina aqui dentro. Ou seja, o governo está subsidiando. Então, não podemos exagerar também, mas os economistas dizem que essa é uma das outras razões importantes, é o alto custo da energia. Terceiro, peso dos juros internos. Aí nós estamos os juros internos nossos eram até pouco tempo atrás o maior do mundo. Isso por quê? Porque dominava no Brasil o sistema dos bancos, os banqueiros. O Banco Itaú, que é o maior banco do Brasil, ele tem uma taxa de lucratividade maior do que o Citibank americano. É uma coisa que louco. Maior do que o Chase Manhattan Bank americano. É o maior do mundo. Por que nós temos que ter a maior taxa de lucro de banco do mundo? Não tem razão. Nós não somos o país mais rico do mundo. Não somos. Por que tem? Tem que diminuir, se conseguir. E aí, como convenhamos, meus amigos, vamos tirar o chapéu e vamos saudar a coragem da nossa presidenta Dilma, que foi bateu firme em cima dos anos. Não sei se vocês estão lembrados, no dia 1º de maio, ela
fui para a televisão e disse, olha, quero saudar aqui os trabalhadores, etc., e nós temos que melhorar o nosso país, e os bancos estão ganhando muito. E estão ganhando muito, tem que diminuir. Não pode ser isso. Já damos um exemplo. O exemplo é o seguinte, os juros do Banco do Brasil caiu. Os juros da Caixa Econômica do Maranhão mandei cair também. Agora já caiu dos bancos oficiais, que é o Banco do Brasil, da Caixa Econômica, e agora tem que cair os outros. Os outros, Banco Itaú, o Bradesco, né? Disse isso tudo na televisão. Eu olhei, ouvi, eu falei, rapaz, parecia aquele negócio da Princesa Isabel. Diz isso, depois cai. Diz isso, ali não é brincadeira. Resultado, os bancos começaram a diminuir os juros. Começaram a diminuir. Não sei se vocês viram aí uma propaganda do Santander, desses bancos do Itaú, Bradesco, que chegaram para dizer, o Bradesco está com o Brasil, o Bradesco está diminuindo os juros, o Bradesco quer desenvolvimento, quer dizer, tentando dar a volta por cima. Tentando dar a volta por cima, dizendo, não, estamos nessa, etc. Mas com isso, de qualquer maneira, começou a diminuir os juros no Brasil. Tá? E a valorização do câmbio. O dólar no Brasil, o dólar chegou a um nível muito alto, muito elevado. Precisava, então, rebaixar esse dólar. Começou, nesse período mais recente, começou a fazer com que o produto brasileiro ele tinha dificuldade em ser vendido lá fora por causa do câmbio. Como o dólar aqui está bem barato, então o produto brasileiro precisava ser vendido lá fora, era vendido em dólar. Precisava uma quantidade maior de dólar para comprar aquele produto. Ao passo que se o dólar aqui fosse produzido para um preço mais elevado, precisava uma quantidade menor de dólar lá fora para comprar o produto. Melhorar um pouco a política cambial brasileira, que começou a ser feita com muitas dificuldades. Então, quais as medidas que nós percebemos para enfrentar essa crise? Primeiro, observar que essa crise que estamos vivendo é uma coisa geral. Não dá para a gente olhar a situação que está se vivendo aqui, ali e acolá, sem ter uma visão de conjunto dessa crise. E às vezes você fica olhando o problema aqui e você está percebendo que isso aqui está dentro de um guarda-chuva que é muito mais geral. Se você não olhar esse negócio de conjunto, você não entende o que está se passando aqui. As fábricas estão fechando por quê? A culpa daquele cara não é. É um negócio mais complicado. Tem que tramar isso do ponto de vista nacional, como é que vai ser mesmo, né? Não é fácil, como eu disse, você identificar qual é a saída desse problema. Então, vamos ter, mas não é correto você se excluir da busca de saída. Tem que participar da busca, porque senão a saída vai ser dada pelas classes dominantes. Se você não também insistir qual é a saída, o outro vai dizer, deixa comigo que eu vou dar a saída. A saída é, diminui teu salário, corta teu direito, acaba com aquele investimento e vai tudo bem. E você entra tudo bem. Essa é a verdade. Então, na busca das saídas, se nós temos que ter a consciência tranquila, assim, de que não é uma coisa fácil, né? Nós não devemos ter a presunção de encontrar a saída perfeita, rápida e tudo mais, mas não podemos nos excluir da busca da saída, porque senão a saída vai ser feita às nossas custas. Leve em conta que o governo brasileiro, até o presente instante, já fez 8 pacotes para sair dessa crise. Já tomou 8 medidas, que são medidas que ele chamava assim, medidas para sair da crise. 1, 2, 3, 8. 8 pacotes. Já reduziu juros, como eu falei aqui, foi positivo, muito positivo. Houve uma renúncia fiscal, o governo abre mão de pagar, de cobrar impostos, de 100 bilhões de reais. Ou seja, você dizia que você não produzia, porque tem que pagar muito imposto, então tá bom. 100 bilhões de reais a menos de imposto dos empresários, para poder aumentar a produção, para poder não ter desemprego, etc, etc. 100 bilhões. Né? E, entretanto, isso não deu resultado. A coisa continua. O que nós observamos assim, é que esse tipo de medida que visa, que foi feita até agora pelo governo, ela visa fomentar o consumo. Coisa que foi feita muito na época do Lula. O Lula disse o seguinte, vamos baixar o preço dos produtos brancos, geladeira, fogão, essa coisa, baixa o preço, porque com isso, o povão que não tem geladeira, não tem fogão, vai comprar todo mundo, e aí dinamiza a economia.
Ou seja, você fomentar o consumo. Fomentando o consumo, você dinamiza a economia. Só que fomentar o consumo é um recurso bom, mas insuficiente. Ele tem limitações. Eu vou ajudar você a consumir. Por exemplo, comprar um carro. Aí faz uma política para você comprar um carro, você compra o carro. E depois vai comprar outro carro? Não, já comprou um carro e acabou. Aquele negócio dele, o que ele queria era aquele carro. Bom, então, esse negócio de fomentar o consumo tem limites. O cara que comprou a geladeira, ele não vai comprar uma outra. O cara que comprou o fogão, não vai comprar uma outra. Então, aquele tipo de fomentar consumo ajuda, mas não resolve o assunto. Não resolveu. Nós achamos que tem emperrado muito no Brasil a questão dos investimentos em indústria, investimentos públicos e privados. Isso não tem acontecido. E o governo tem fomentado o consumo, mas não tem fomentado o investimento. Quer dizer, cria uma nova fábrica, cria uma nova tecnologia, cria uma estrada nova, faça ali um açude novo, faça uma hidrelétrica nova. Isso não tem sido muito feito. Tem um ou outro investimento sendo feito, mas é muito pouco. A nossa ideia é que o governo está retraído na questão dos investimentos. E cada investimento desse é que emprega gente, cria uma oportunidade nova e etc. A ideia que a gente tem assim, e eu queria encerrar com essas ideias e deixar algumas coisas para o segundo momento e outras coisas para o Dinailton desenvolver, eu vejo o seguinte, que algumas linhas para ajudar na industrialização. Primeiro, apoio especial a setores determinados. Que tipo de setores? Primeiro, são setores em que existe uma vocação industrial natural do Brasil. O Brasil dá para fazer certas coisas naturalmente. Todo mundo sabe disso. Então, esses setores para os quais tem uma vocação natural do Brasil, nós vamos ajudar. Que setores são esses? Nós achamos que são os agronegócios, a energia renovável, calçados, têxteis, móveis e siderurgia. Nesses setores, nós devemos ter uma política especial para ajudar esses setores, para eles se desenvolver. Então, é o primeiro tipo de, quer dizer, apoio especial a investimentos nesses setores. Segundo, são setores, pelo aspecto estratégico, merece também um apoio especial, que é justamente o petróleo, o químico e o petroquímico. Esses são os três setores de sentido estratégico, que também merecem um apoio especial. Eu vou falar um pouco depois, no segundo momento, e falarei um pouco sobre esse aspecto mais de petróleo. E amanhã à tarde, vocês verão ouvindo o Dina aí, a questão é mais do químico, do petroquímico, etc. Né? Ficamos com a ideia de que muitos desses setores não têm incentivos, primeiro porque o governo não se dispôs a incentivá-los. E segundo que existe um emperramento muito grande aqui para a liberação de recursos. Aqui são métodos burocráticos e os chamados licenças ambientais, tudo isso termina criando um processo muito complicado para se fazer investimentos novos no Brasil. A última coisa que eu queria falar nessa primeira parte é que também diz respeito à retomada de desenvolvimento do Brasil, nós aproveitarmos certas oportunidades que a natureza, que o tempo nos deu e que não estão sendo aproveitados. Por exemplo, o pré-sal. Eu disse que vou falar mais do pré-sal adiante, no segundo tempo. Mas aqui agora eu posso dizer, o pré-sal foi descoberto tem 7 anos. Vocês têm lembrança de como foram as coisas da época, daqui a pouco eu vou até contar um pouco esses casos que são muito ilustrativos, educativos às vezes para a gente. Mas o certo é que nós descobrimos há 7 anos uma fortuna, descobrimos uma mina de dinheiro. E você sabe o que já fizemos nesse pré-sal, nesse período? Nada. Exatamente nada.
do ponto de vista das novas coisas que íamos fazer no pré-sal, nós não fizemos nada. O que está sendo feito no pré-sal é o que já estava sendo feito antes da descoberta. Aí, continua sendo feitas as coisas. Mas depois da descoberta, quais foram os novos investimentos que fizemos, novos parâmetros? Quer dizer, o que nós fizemos do ponto de vista prático? Do ponto de vista assim, de marco regulatório, até que fizemos. E foi muito positivo, eu vou contar que tá. Mas do ponto de vista concreto, de mobilizar recursos, e são gigantescos os recursos que podem ser mobilizados em torno do pré-sal, nós não fizemos totalmente nada até agora, o que me parece que retrata um pouco essa inércia, essa dificuldade nossa de aproveitar as oportunidades que nós temos para sair das dificuldades que estão sendo trazidas pela crise internacional. Eu fico por aqui. Agora, parece que o horário é esse, não? E há uma preocupação que se dizem por aí que o Brasil pode embarcar numa crise muito forte 2015, 2016 através do que está acontecendo sobre a Copa do Mundo. E aí eu queria ver com o senhor o que o senhor pode adiantar para nós dessa situação. Se realmente isso pode ser possível do Brasil ter uma crise através desse gasto da Copa do Mundo em 2014. O senhor falou, deu uma pincelada na questão da desindustrialização. Eu queria ver o ponto de vista do senhor, se está correto do que eu vou colocar, que a desindustrialização, por exemplo, hoje está acontecendo no mundo inteiro. Os países, os Estados Unidos, a Europa, começaram a instalar indústrias em todo o mundo e principalmente aqui no Brasil. Aí, o Brasil, eles instalam as empresas e aí esbarram na questão das patentes. E aí, quando menos espera, o pessoal, qualquer crise que acontece, o pessoal levanta o time, levanta a indústria e vai embora, sem compromisso com a sociedade. Por que já está acontecendo isso? A Alemanha, Estados Unidos, a Itália, enfim, outros países, estão chamando as multinacionais de volta para resolver o problema dos empregos locais, porque existe uma desindustrialização na sua terra de origem. Tendo em vista que nós não temos a patente, eu não sei como é que diria isso, nós não temos uma reserva de patente, digamos. A indústria se levanta, vai embora, resolve o problema do desemprego e da desindustrialização, porque ele já tem o seu parque industrial. É só chamar eles de volta e eles resolvem o problema na Europa. O Brasil não investiu em tecnologia, não está investindo, ou se investe é muito pouco, e a desindustrialização ela se torna muito mais forte na medida que a Alemanha está chamando as empresas de volta, está baixando os impostos para atrair o retorno dessas empresas para os países de origem, no caso dos Estados Unidos e Europa. Se isso seria correto, e se isso não seria uma forma de agravamento maior do que se prevê a desindustrialização aqui no país. Minha pergunta é o seguinte: com base no que aconteceu nos Estados Unidos, na crise no ramo imobiliário, o Brasil pode acontecer a mesma coisa? Pode ocorrer esse declínio devido ao aumento de crescimento e especulação imobiliária? Bom, a minha pergunta também seria no setor imobiliário, mas como ele já fez, eu vou acrescentar uma outra, que seria do biodiversidade, que seria o nosso caso do etanol, né? Porque a empresa hoje que fabrica só etanol, ela praticamente é quebrada, não tem como funcionar. Antigamente a gente dizia, o trabalhador ficava com o bagaço, hoje não pode ficar mais com o bagaço.
né? Porque se ele ficar com o bagaço lá, a empresa quebra. Então, como que está a commodity desse álcool? Como que está o setor em si, né? Para levantar esse... porque no nosso interior lá, a grande produção de trabalho é usina de álcool, tanto no trabalhador rural como no setor industrial, né? Então a grande fomentação do nosso setor é o álcool. Então eu gostaria de saber um pouco como o senhor vê essa situação do álcool fora do país. Eu vi o teu estudo que você fez sobre a situação no Brasil e todo o setor energético, né? Como está a situação, não só na indústria do petróleo. Gostaria até que falasse um pouco da tua experiência na Agência Nacional. Para mim, pré-sal é o grande timoneiro, eu acho, no processo de desenvolvimento do país, né? Então, que fizesse um apanhado geral rápido sobre como é que está a matriz energética no Brasil, não é? Que eu acho que interessa diretamente aqui para nós, não é? E que você tem esse conhecimento, porque inclusive eu li a introdução do seu estudo. Bom, pessoal, eu também vou me inscrever aqui. Haroldo, seguinte, com a questão da China, e aí, ontem a gente estava até conversando, no Japão, na Segunda Guerra Mundial, ele também era uma China hoje. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi destruído, ele não fazia política de mercado, né? Hoje, a China, atualmente, dizem o pessoal que eles não fazem política de mercado. Mas vai chegar uma hora que eles não tem como eles não fazerem política de mercado. Na questão trabalhista, questão de colocar os valores reais, desvalorização da moeda deles. Será que essa tendência é real? Ele vai ter que vir para a política de mercado da China? Bom, Pedro, vamos comentar as perguntas na ordem que elas foram feitas, né? Primeiro aí a Luciano sobre essa questão da Copa do Mundo. Eu sou da opinião que a economia ela vive muito das oportunidades. Tem uma teoria aí que vem dos chineses. A crise é que cria a oportunidade. E a oportunidade também surge em uma situação determinada. No caso do pré-sal mesmo, assim, o fator do acaso do processo econômico. A Copa do Mundo e as Olimpíadas do Brasil, na minha opinião, são uma oportunidade. Nós não devemos... A ideia de você pegar um fator como esse e transformar isso em crise é uma ideia pessimista, negativista, digamos assim, de empresário que está perdendo ele em algum setor porque não conseguiu se ajeitar na nova conjuntura, né? Mas não é a ideia do povo, a ideia da população, é a ideia de um governo progressista. Nós temos hoje um governo progressista no Brasil, eu tentei falar ali naqueles 4 episódios, naqueles 4 ciclos. O quarto ciclo ele começa com a emergência de um governo de caráter progressista, de caráter assim popular, democrático, etc. Que tem que ser otimista. O povo é otimista. O povo mesmo nas desgraças, nas crises, ele procura a vereda da saída. E quando ele encontra uma vereda como essa, vem aí a Copa do Mundo, era ruim como? Todo mundo está torcendo para o mundo inteiro fazer a maior força para a Copa do Mundo ir para lá. Todo mundo aí, Beirute, não sei quem, Nova York, tudo disputando as Olimpíadas, a 7ª Olimpíada. Vem para o Rio de Janeiro. Foi um esforço, não foi dado de graça. Isso foi um esforço gigantesco que a gente fez. O Lula foi para lá com o Orlando, com esse pessoal todo. Fizeram concessões enormes para esse pessoal lá para poder vir a Copa do Mundo para aqui. Agora vem a gente então, começa, eu noto sim, alguns setores começam a dizer, mas isso vai ser um problema. Qual é o problema? Isso é a saída do problema. Isso é uma oportunidade. É claro que é a saída de um problema. Se você não consegue sair, isso te atola. Você bota aqui numa fábrica, se você não consegue trabalhar bem, ela é uma falência. Ela é uma falência. Mas nós estamos trabalhando dentro da ideia de que você consiga dar uma saída adequada a esse desafio. Acho que o governo está conseguindo fazer.
A quantidade de, eu falei ali ainda há pouco, penso que uma das divergências que tem existido hoje no seio das forças progressistas no Brasil é o seguinte: você procura a saída da crise através de fomentar consumo ou através de fazer novos investimentos. A nossa ideia é que o consumo é uma coisa boa, mas insuficiente. Não tem fôlego. A para já acabou. É preciso fomentar o consumo e fazer novos investimentos em tecnologia e etc. E no caso da Copa do Mundo, nós estamos fazendo alguns investimentos importantes. Alguns estádios importantes estão sendo construídos. Não sei se vocês têm acompanhado por aí os balanços que são feitos aí. O ministro Aldo Ribeiro, vira mexe, sai circulando aí esses estádios que estão sendo feitos. Eu fico espantado. Lá em Brasília tem um estádio que está sendo feito extraordinário. É uma coisa monumental, que já é o segundo, que já tem um outro já lá em Guará. Uma coisa. Em Salvador está assim também feito, está chamada Arena Fonte Nova, que é uma coisa magistral, toda baseada na utilização de energia solar, e por aí afora vai. Né? O Maracanã, tá? O parque todo do Maracanã, o entorno todo do Maracanã está sendo mudado. Tudo isso são investimentos no Brasil, o parque hoteleiro, os hotéis estão se modernizando, as estradas todas. Eu sinto que a Copa do Mundo e as Olimpíadas, longe de serem um problema, é uma alternativa para nós sairmos desses problemas. Tá? Agora, se nós sairmos bem, é uma beleza. Se nós nos atolarmos aí, tudo tem seus riscos de você criar problemas. Mas nós não podemos achar que isso aí vai aumentar as nossas dificuldades. Eu acho que é uma possibilidade de saída das dificuldades. O Jim fala sobre essa questão da desindustrialização no mundo inteiro. Eu estou de acordo com o que você falou aí, Jim. A desindustrialização hoje é um processo no mundo que atinge o mundo inteiro. Por que razão? Porque a crise é uma crise global. É uma crise global. O mundo hoje está muito globalizado, como todo mundo sabe. O mundo globalizado. Então, uma coisa que acontece aqui repercute acolá, repercute lá em frente. Né? E, por conseguinte, a crise também repercute. E repercute em múltiplos aspectos. Um aspecto que repercute a crise é, por exemplo, repercute no avanço das reivindicações dos trabalhadores. Também entra em crise. Também entra em crise, porque se um trabalhador aqui está fazendo uma reivindicação, vamos dizer aqui no hipótese, está fazendo por aqui uma reivindicação de aumentar tal coisa, de ter tais regalias e fazer tais coisas, etc. Numa situação boa, isso é justo fazer. Vamos em frente. E de repente o negócio entrou em crise, tem que se reexaminar essa reivindicação. Porque vai que essa reivindicação entra em choque com as possibilidades concretas e aí tudo mais do que já está tumultuado. Então a reivindicação tem que também ser um pouco comprimida. Não a ponto de deixar que inexista e fazer com que o patrão é que controle a reivindicação nossa. Não, mas nós temos que ter esse tipo de discussão que estamos tendo aqui agora para o próprio movimento sindical, com sua autonomia e com sua direção, saber o que é correto, o que é possível, o que é justo, o que é adequado para o momento. E às vezes ele recua um pouco num determinado momento para poder deixar que a tempestade passe, e a tempestade passando, ele volta, a crise passa também para o movimento reivindicatório, que passa então a ter reivindicações mais avançadas, mais ousadas, que não sustentavam o etapa anterior de crise. Então a crise é generalizada, como você falou aí, ao mundo inteiro e em todos os aspectos. É crise econômica, é crise financeira, é crise das reivindicações, é crise do emprego, é por aí. E é preciso, então, a gente ter uma visão muito de conjunto do problema que estamos enfrentando para sairmos bem. Né? E temos muita clareza que na hora da crise, né, é o negócio do incêndio. Você está dentro de uma casa, está todo mundo aqui assim, está tudo muito bem, todo mundo é delicado. Você quer sair para ali, o cara quer sair para ali, pô, não, pode sair o senhor, sai na frente, está todo mundo delicado. Mas se tiver um incêndio aqui, eu vou sair, o baixinho diz, deixa eu sair primeiro, não, mas eu estou aqui, não, empurrando do outro, vai ser uma confusão. Então, na hora da crise, também vai ter um pouco isso, quer dizer, alguns querem sair da crise às custas dos outros, tá? Às custas dos outros, e por isso o movimento sindical, na hora da crise, tem que ter muita clarividência. Ele está em crise,
está tendo um incêndio, mas se não sair da crise, por nossa conta, se nós não postularmos, os outros nos empurram para baixo. Essa questão do retorno das multinacionais às origens, como o Gil falou aí. Isso é uma verdade, Gil. Os grandes, vamos dizer, os países centrais, eles estão, particularmente a União Europeia e os Estados Unidos também, eles estão fazendo certas pressões sobre as multinacionais para eles retornarem aos seus locais de origem. Eu acho, olhando pelo lado que eu mais domino, que é o lado do petróleo, eu acho que essa pressão como eu falei, certas coisas são verdadeiras, mas é uma verdade limitada, não pode ser exagerada. Porque, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, eles não vão chegar a ESSO e dizer saia e venha para aqui. A ESSO dá uma banana para eles. A ESSO é uma potência tão grande quanto os Estados Unidos. Não tem esse poder do governo americano sobre a ESSO para dizer a ESSO saiu do Brasil. Mas não foi porque o americano chamou, não. Na minha opinião, foi problemas internos aqui da ESSO, problemas do Brasil, etc. Quem pode até ver daqui a pouco, saiu daqui. Saiu daqui que eu falo da exploração e produção. Não saiu inteiramente, não. Mas não está saindo. Bom, então algumas multinacionais, elas têm antes mesmo da crise, o que é que acontecia? A quantidade de fábricas americanas que saíram dos Estados Unidos e se implantaram na China é muito grande. Conta-se por centenas de fábricas americanas que saíram de lá e foram para lá. E o americano não teve força de segurar, não, porque o capitalista tem um negócio, tem mais condições de eu ganhar meu dinheiro. Está percebendo? O governo é representante desses interesses. Então, você fica aqui, como fica aqui? Eu ganho mais dinheiro lá. Você me representa porque é isso. Você está defendendo um lugar onde eu ganho mais dinheiro. É lá. Estou indo para lá. Tem mais condições, etc, etc. E foi muita gente para lá, etc. Agora, é claro que a saída numa situação de crise, ela dificulta os nossos problemas aqui. Razão pela qual também na crise a gente tem que encontrar certos mecanismos digamos assim, de garantir o investimento. Garantir investimento, garantir a permanência de certos grupos aqui dentro. Isso nos interessa. Nós não temos a visão estreita, tacanha, de achar que saia os grupos multinacionais daqui melhor. Não, melhor não. Por que a China não pode ser assim? A China, que é comunista, a Cuba, que está querendo que o pessoal vá para lá, a gente está querendo que o pessoal vá embora? Não. Vamos fazer um jeito do pessoal ficar aqui, porque é emprego, produção de riqueza, tecnologias novas que trazem, etc. Também é positivo, desde que seja bem controlado pelo Estado brasileiro, bem regulado, etc. O Vinícius pergunta se pode acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos com a crise das subprimes, que é a crise do mercado imobiliário. Vocês viram aí, de repente, o próprio governo americano orientou o povo a fazer isso, orientou as empresas a ir atrás do negócio do imobiliário, do setor imobiliário, e quando o troço caiu, deu desmantelo todo que deu aí, etc. Poderia acontecer alguma coisa desse tipo no Brasil? Eu creio que é difícil. É difícil porque lá nos Estados Unidos houve uma certa irresponsabilidade nessa política imobiliária americana. Foi uma irresponsabilidade a serviço dos banqueiros, desses grandes grupos americanos que, sob o pretexto de estarem agora fomentando a criação, a construção de imóveis para camadas pobres, especularam com a camada pobre. Essa é a verdade, especularam com as camadas pobres. Quem botou abaixo disso não foram os pobres. Pobre não tem dinheiro para botar abaixo coisa alguma. Quem botou abaixo foram os especuladores grandes que especulavam com recursos supostamente para os pobres. Está percebendo? Que levou abaixo a economia americana. Um banco como o Lehman Brothers quebrar, porque faltou o dinheirinho daquele cara ali, o gari dali não pagou, o outro dali não pagou, o outro dali não pagou, esses 100 garis daqui não pagaram. Isso não interfere nem no café pequeno da Lehman Brothers. Não interfere nem no café pequeno.
Agora, se você bota centenas de milhares, às vezes, de empresas que calotearam, deram calote no Lehman Brothers, levam falência, sim. E é isso que aconteceu. Eu creio que aqui não está vendo isso. Porque lá, como eu falei, existia um pouco, fomentava, o governo americano, irresponsavelmente, fomentou durante tempos quer dizer, o mercado imobiliário, supostamente para dar a quem não tinha o tal do ninja, né? Não tem propriedade, não tem seguro, não tem emprego e não tem renda. Então não tem nada. Aí agora você organiza uma empresa para fazer uma penca de apartamento por aí por fora, supostamente para esse pessoal. E quando vai pagar, você não tem dinheiro para pagar, você recebeu um financiamento gigantesco para isso, e não, sem condições, porque isso está dentro desse clima geral de que está financiando os ninjas, etc. Aqui no Brasil não temos isso. Vocês percebem que o financiamento de casa popular no Brasil ainda é um financiamento controlado. Tem certas regalias, precisa ter mesmo, que é para financiar a casa popular para a casa própria, né? Mas aqui no Brasil não existe essa responsabilidade, você tem que ter as garantias mínimas. Garantias mínimas, assim, o que você não levanta um empréstimo, não. Essa questão, antes que o Paulo levantou, a questão do álcool, né? Do álcool. Eu sou da opinião, isso aí talvez mais na parte da tarde se levanta, eu deixei isso um pouco para o Danilo aí levantar as questões ligadas ao novo projeto, etc. O negócio do álcool eu também acho que com a Copa do Mundo, no mundo espera, não é um problema, é uma saída. É uma saída. Se está tendo um problema, o negócio, a Copa do Mundo não é um problema, não é uma saída. Mas vai que você ficou de construir aquele estádio ali e não constrói o gasto do estádio. Ou então atrasa muito a construção do estádio, vira um problema. Mas vira um problema porque você não soube dar a solução para o problema que existe. Você aqui se atrapalhou todo. Infelizmente parece que isso não está acontecendo no Brasil. No caso do álcool, nós estamos com outra coisa que é uma solução para os nossos problemas. Nós temos a melhor tecnologia do mundo em questão do álcool. O álcool no mundo se produz álcool basicamente de dois produtos, que é a cana-de-açúcar e a questão do milho. E, em outras palavras, o milho é americano e a cana-de-açúcar é brasileira. A cana-de-açúcar, o álcool, o etanol, fabricado a partir da cana-de-açúcar, ela tem um fator de produção muito maior, 6 a 7 vezes mais do que o etanol do milho. Em outras palavras, a quantidade de energia que você tem, descontando o que você investiu, a quantidade de energia que sobra do etanol fabricado da cana-de-açúcar é 6 a 7 vezes mais do que a quantidade de energia que sobra depois que você investiu nos produtos do milho. Então nós temos um potencial com o etanol baseado na cana-de-açúcar que o milho não está nem de longe. Em perspectiva, o milho não tem condições de concorrer conosco. Não tem condições. A não ser que a gente cometa muitos erros. Aí está o negócio, você é campeão olímpico do diabo, de corrida. O outro lá não consegue correr daqui para ali. Mas vai ter uma corrida que você aparece gripado, doente, com a perna arrebentada, e passar na tua frente. Aí é um problema. Por que ele, que não corre nada, conseguiu? Mas tem que ver a situação concreta. Mas, no geral, em condições normais, o etanol baseado na cana é qualidades superiores ao baseado no milho. Nós aqui no Brasil temos a utilização do etanol como combustível também há muito mais tempo do que lá fora. Há muito mais tempo. Quando eu estava na ANP, nós estávamos trabalhando a ideia, e havia uma discussão muito grande de transformar o etanol numa commodity. A commodity o que é? É um produto cujo preço é universalizado. Você sabe, petróleo é uma commodity por quê? Porque você sabe, é só ligar a celular, você sabe, hoje o preço do petróleo é X, está 102 dólares o barril. Aqui, ali e acolá, é uma commodity, é 102 dólares o barril, acabou. Amanhã é 80 e tantos, aí está todo mundo assim. Então,
você pode comprar ali, comprar por lá, o preço é aquele. Nós precisamos fazer do etanol isso também. Mas para fazer isso, o pessoal da Única não me procurava. E eu era entusiasmado por essa ideia. Vamos mexer um pouco esse negócio do etanol, para o etanol crescer bastante, etc. Bom, aí o etanol, nós dizíamos, olha, agora se chega a um país como o Japão, e botar no Japão é preciso comprar etanol. Para pegar o etanol e misturar com a gasolina, para poder diminuir o uso da gasolina e etc. O negócio do produto lá, que é muito discutido, essa questão do combustível que emite gases de poluentes, não? Isso tudo melhora um pouco. Não é um discurso bonito. Mas, repare bem, uma coisa que se colocava com muita força é que você não dá para um país pretender que um país como o Japão faça contratos de longo prazo com o Brasil sobre compra de etanol, quando no Brasil os produtores de etanol não conseguem abastecer o mercado brasileiro. Ué, como é que você não consegue abastecer o mercado brasileiro e está pretendendo fazer contrato de longo prazo com o Japão? Para abastecer como? Não abastece nem o seu. Como é que vai ser isso? Né? Então é um problema meio complicado. Assim, todos os anos existia um pouco essa crises do mercado de etanol, que são crises um pouco simples, depende do tempo também, do negócio da safra, da entre-safra, etc., mas que terminou quando a gente constatou bem quais eram os problemas de fundo, a gente ia constatando o seguinte: primeiro, o etanol tem, como tudo na vida, está em curso, ou seja, a tecnologia de fabricação do etanol está em curso. E você está muito bem, mas se não correr, você vai ser ultrapassado por aquele que está ruim, mas que está correndo. Ele vai passar na sua frente. Está percebendo? Então a tecnologia do etanol no Brasil, ela tem tudo para ser a primeira do mundo. E poderá vir a ser, se ela se colocar. Se ela não se colocar, o americano está aí para isso mesmo. A tecnologia americana, que se baseia numa matéria-prima mais acanhada do que a nossa, bem mais, que é o milho, está percebendo? Mas que eles são arrojados. E convenhamos, o americano é arrojado nesse negócio de descobrir tecnologias novas. Ele mete as caras para frente, investe nisso, está doidado, com uma força enorme. E quando você confere, ou ele descobriu o negócio e ele estava lá embaixo da crise e já passou lá para cima. No setor do gás, agora do óleo e gás, do gás natural, como dito, o americano estava em dificuldade. Investiu enormemente. E agora passou, está na frente no setor de gás do mundo, de novo, o americano. Rapaz, até ontem estava em dificuldade, é isso. Eles acreditam muito nessa história da tecnologia. Da tecnologia com os recursos novos, pesquisa, desenvolvimento. No caso, eles estão fazendo, desenvolvendo, no caso do etanol, o etanol de segunda geração, de terceira geração. Então, aí, vendem pouco nesse terreno. Eu acho que nós também aqui estamos. Nós não podemos, mas nós perdemos o bom da história. Não perdemos, não. Acho que não perdemos ainda. Na minha opinião, existem certas coisas assim, meio paradas aqui. Por exemplo, quando eu era presidente da ANP, eu fiz um relatório sobre essa história do etanol e me deu o presidente da República. Ela já era a presidente Dilma. E de esperar, porque durante, aqui no Brasil, pra vocês terem uma ideia, o etanol, que era o álcool, é a mesma coisa, a ANP mudou o nome de álcool para etanol, a pedido do pessoal, dos produtores, que os produtores diziam justamente, me procuraram, disseram, olha, a gente vai vender um negócio lá fora, e o pessoal diz, é etanol. Não, o negócio é álcool. Não é álcool. Álcool é cachaça. Álcool é uísque. Até a gente esclarecer que o nosso álcool é o mesmo etanol, dá uma confusão, então muda o nome, etc. E tem ele disseram na época, e tem uma propaganda que aparece na televisão toda hora, não beba álcool em excesso, não sei o quê. Ou seja, era um negócio de você não beber álcool para não dirigir carro, mas que parecia que era contra o álcool, não consuma álcool, que é o álcool deles, que precisa consumir mais, eles estão querendo isso. Em síntese, mudou-se o nome de álcool para etanol por razões, digamos assim, comerciais e unanimidade no meio dos produtores.
a crise continuou. Continuou a crise e no governo da presidenta Dilma, ela, uma determinada hora, ela disse, olha, é o seguinte, está havendo uma falta de regulação no setor, o setor controlava, andava muito por ele próprio. Pra vocês terem uma ideia, quando se criou a lei que organizava a Agência Nacional do Petróleo, ela foi criada para regular gás, óleo, petróleo, óleo, gás e biocombustíveis. Era assim que era. Aí os produtores de álcool, de etanol, disseram biocombustíveis não. Porque no meio dos biocombustíveis está o álcool, está o etanol. Tira isso. Então ficou o seguinte: a Agência Nacional do Petróleo regula óleo, gás e biodiesel. Ficou assim. Então o etanol não era regulado pela Agência Nacional do Petróleo. Nós não tínhamos nada a ver com isso. Nem palpitava, nem orava. Eles ficaram não regulados. O poder da única era muito grande nesse terreno. A esse ponto. Mudou a lei. Vai ficar aí. Quando a crise no caso do setor do etanol, começou a crescer, a Dilma chamou esse pessoal, reuniu, bateu na mesa e disse, agora vocês vão ser regulados, vamos mudar a lei de novo. Passa a ser, a Agência Nacional do Petróleo vai regular óleo, gás e biocombustíveis, incluindo biodiesel e etanol. Aí pronto, eles também estavam com cabeça baixa, aí aceitaram isso, não tinha jeito. E a Dilma, inclusive, ela telefonou para mim, disse, olha, você se prepara aí que vão regular, vocês assumem a regulação do etanol. Eu falei, olha, presidente, está ótimo, uma boa, eu sempre achei que devia ser isso, agora você tem uma coisa, isso aí já é um mundo à parte. Nós temos aqui que fazer organizar de novo a ANP só para isso, entendeu? Porque o etanol é um mundo, as usinas, produção, tudo isso, né? Aí a gente faz a relação das pessoas que você precisa, mas para isso nós vamos fazer um concurso só para isso. Eu fiz a relação, eram 127 pessoas, além dos 1.000 e tantos que a empresa tem, tinha que botar mais 127 pessoas para ajudar isso. Ela concordou, o concurso não saiu até hoje. É isso que eu acho. É isso que eu acho. Essas coisas entre nós, é o que eu falei, você tem que construir o gasto do Estado. Então, de acordo, você está construindo, não construiu. Aí fica um negócio desgraçado. Isso aí é um negócio positivo, é regular o etanol, é assim. Para regular o etanol, preciso isso. Vai ter, cadê? Não sai. A gente está regulando, mas está regulando assim, 100 pessoal, você imagina, a gente precisa de 127 pessoas para regular. Não tem 127, se regula na barra, regula improvisando um pouco, correndo atrás, não sei o quê, que fazer uma coisa que você tem melhor, etc. Mas o certo é que, logo que nós assumimos a regulação do etanol, eu fiz um ofício para ela, fiz um estudo lá nesse assunto e terminamos fazendo um relatório no qual eu dizia, olha, toda a avaliação feita aqui, com a participação do pessoal da Única, com o pessoal das multinacionais que participaram, tudo mais, o RIP, tudo mais, nós chegamos à conclusão que o fundamental hoje na história do Brasil, para o setor do etanol dar um passo à frente, é um fundamental, não é a única coisa, precisa ser feita outras coisas, entre as quais a integração mais tecnológica, em particular isso que você falou aí, o bagaço, a integração do bagaço na produção, ensina uma produção integrada, ou seja, que a energia, não é só o etanol, a energia como conjunto seja vista como um objetivo da usina. A usina tem múltiplas formas de fazer energia. Não é só o etanol, é a energia elétrica propriamente dita, objeto do bagaço, e etc. Vai por aí afora. Agora, além de tudo isso, é preciso uma coisa: financiar novos investimentos em terra para produzir cana-de-açúcar. Pelos cálculos que a ANP fez, não dá mais, com a população brasileira crescente, com a exportação em curso, naquela época, não dá mais para a gente pensar nessas coisas sem ampliar a área geográfica onde planta-se cana-de-açúcar. Quando se fala isso, aparece logo as pessoas para dizer, mas estão querendo destruir a Amazônia para arrebentar, para plantar cana-de-açúcar. Não tem nada a ver com a Amazônia. Não tem. Aliás, a Amazônia
não dá cana-de-açúcar. Se você destruir um pedaço da floresta amazônica e botar querendo, não nasce o diabo da cana-de-açúcar. Nasce aquelas árvores gigantescas, mas cana-de-açúcar não nasce. Por quê? Só Deus sabe, deixa eu falar. Agora, então não tem nenhuma ameaça ambiental. É você justamente ampliando as áreas que já estão aí deterioradas, sabe? Que são enormes. Esses números, em todos esses números, nós botamos tudo isso no relatório e mandamos para o presidente. Então agora, se é para resolver o problema, nós vamos resolver com investimento, ampliar essa área. Concordou-se, todo mundo concordou. O meu relatório, me lembro que recebi um elogio do Mantes, achando que era isso mesmo, tal. Não foi financiado. Não se financiou. Então, o resultado, a área que nós estamos aí, é em torno dessa áreazinha, e você, com isso, não tem mais. Vai ficando assim com esses problemas o tempo todo, mas é preciso ampliar um pouco isso. É preciso investimentos em tecnologia, que eu acho que estão sendo feitos mais ou menos, nós precisamos ser aumentados, e aumentar a área também, que precisava ser feita, que não está sendo feita. Bom, houve uma pergunta sobre pressão, eu falo depois sobre pressão, é uma coisa à parte. E sobre a China, você perguntou, eu acho que a China também mereceria uma conversa, talvez até uma parte, assim, uma conversa sobre a China. Eu tivesse a oportunidade, eu poderia fazer essa conversa com vocês, que eu sou muito entusiasta da China, já estive na China diversas vezes, muitas vezes, já morei na China um certo período, eu acompanhei muito o desenvolvimento da China. Eu fui na China na época que o Mao Tse-tung ainda estava vivo, em 1976, na época da Revolução Cultural, a coisa era muito encrespada, e a coisa vai para onde aí, longe. E houve essas transformações recentes que foram gigantescas na China, e eu acho que existe uma certa distorção sobre o que está ocorrendo na China. A China, eles introduziram a concepção de criar, de construir socialismo, como tudo no mundo, é uma concepção que muda. Tudo no mundo muda, e o que não muda, morre. Essa que é a verdade. Se você tem um amor, e o amor não cresce, ele está em decadência, e ele termina morrendo, vai desaparecer. Tem que se adaptar às novas situações, tudo vai mudando, tudo se altera. A sua riqueza, seu trabalho, tudo isso. E, no caso, a concepção de construção do socialismo. O socialismo surgiu no mundo aí em 1917, na União Soviética, com a Revolução de Lenin. Nunca se tinha construído socialismo no mundo, nem ninguém sabia.